Bom dia, caros alunos. Vamos começar uma nova videoaula. Bom dia, meus alunos do YouTube. Mais uma videoaula com o professor Luciano Vidal, Matemática em Casa. Na nossa videoaula hoje, vamos fazer uma revisão com frações. Tudo bem? O estudo das frações é muito importante para a vida humana e a aprendizagem, desenvolvimento humano. Começando com o conceito, tá bom? Na revisão. Nós temos vários conceitos para frações. Fração, como conceito, aqui que eu estou conceituando, nós podemos representar o conceito como uma forma de dividir algo em partes iguais, certo? Então, quando você tem uma forma de dividir algo em partes iguais, pode ser considerado fração, porque fração é como eu disse, é um conceito que representa divisão, quociente, rateio. Então, falou de fração, lembra-se de divisão de quociente, tudo bem? Podemos também considerar como um método de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido, tá? Então, é uma forma de representar algo que foi dividido. Então, isso é exemplo também de conceito de fração, um segundo conceito. Tudo bem? Classificando as frações. Nós vimos nas videoaulas anteriores que as frações são consideradas imprópria, imprópria e aparente. Vamos ver o conceito de uma função própria. Quando o numerador é menor que o denominador. Isso é considerado como fração própria. Aí eu posso citar aqui como exemplo o 2 quintos. 2 quintos. 2 quintos é um exemplo de fração própria, quando o numerador é menor do que o denominador. Tudo bem? Professor, e fração imprópria? Quando o numerador é maior do que o denominador. Exemplo. 6 quintos. Então, a fração 6 quintos, o numerador é maior do que o denominador. Certo? Então, quando isso acontecer, a fração é classificada em imprópria. Professor, mas já a fração aparente, qual é o melhor conceito? Quando um dos conceitos, né? Que tem 2, 3 conceitos para fração aparente. Quando o numerador for múltiplo do mesmo número do denominador. Lembrando que essa fração tem divisão de inteiro. Divisão de inteiro. Ou seja, quando você dividir uma fração, digamos 6 dividido para 3, observe, normalmente a fração aparente, o numerador é maior do que o denominador. Quando isso ocorrer, normalmente vai dar o resultado da divisão do numerador pelo denominador um número inteiro. Lembrando que essa fração tem divisão de um inteiro. Ou seja, tem divisão e dá o resultado de um inteiro. Tudo bem? Aí o exemplo 2, eu posso citar, quando a divisão também for exata. Normalmente, pode-se representar uma fração aparente como uma fração imprópria. Se você dividir 12 por 6, vai dar 2. Então, dá a divisão exata. Certo? E dá um número inteiro. E, normalmente, a fração aparente pode ser considerada uma fração imprópria, quando o numerador é maior do que o denominador e o resultado dá um número inteiro. Tudo bem? Vamos passar para frente. Fração aparente também, quando o numerador for múltiplo do mesmo número do denominador, que isso aqui a gente falou na aula anterior. E normalmente uma fração aparente é uma fração imprópria. Não esqueça mais isso aqui, tudo bem? Vamos partir para outra. A observação 2. Normalmente uma fração aparente, sua divisão do numerador pelo denominador resulta num número inteiro, que foi mostrado nas páginas anteriores. Aqui, por exemplo, eu tenho 15 dividido para 5. Aqui é uma fração imprópria, quando o numerador é maior que o denominador, e a divisão vai dar um número inteiro. Quando isso acontecer, é um exemplo de fração aparente, tá bom? Então, gente, chegamos ao fim. Bom dia e estudem muito para NA.
Vamos ver uma videoaula 2 na próxima aula, tá bom? E continuando a videoaula sobre revisão de frações. Tenha um bom dia.